Já pode entregar a taça, meu irmão. Quem é favorito ao título estadual? Já vai ter time campeão nesse final de semana, no próximo final de semana. E nesse vídeo aqui a gente vai ver os principais favoritos dos principais campeonatos estaduais dos times da Série B e da Série A. Tem muito favorito que vai te surpreender nesse vídeo. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha e hoje é um dia muito especial aqui no torcedorismo, mais um, né? Estamos aí numa semana bastante especial, porque neste final de semana já teremos times levantando taça de campeonato estadual. No meio de semana vai ter também, no próximo final de semana, no outro final de semana. Então, meu irmão, vão ser semanas decisivas e você vai acompanhar tudo aqui no torcedorismo. Não deixa de se inscrever, ajudar a gente aí a bater 75 mil inscritos. Falta um pouquinho, sua inscrição vai ajudar muita gente. Nesse vídeo a gente vai passar por todos os campeonatos, principais campeonatos estaduais, tá? De Série B e de Série A, né? Que temos times participando da Série B e da Série A. E a gente vai ver quem é favorito, né? Tem final aí que tá encaminhada, tem time que vai ser campeão nesse final de semana. Eu vou falar todos os favoritos sem ficar em cima do muro, tá? Vamos que vamos. Aqui, Campeonato Baiano, né? Cara, os dois vieram de boas campanhas, né? Tanto Bahia quanto Vitória fizeram boas campanhas no campeonato estadual. O Vitória estava mais, assim, focado no estadual do que o Bahia, porque o foco do Bahia neste primeiro semestre, né, nesse primeiro trimestre, era a pré-Libertadores, beleza, o Bahia conseguiu, concluiu seu objetivo, se classificou para a fase de grupos da Libertadores, muito melhor na primeira fase do que na segunda fase, do que na terceira fase, né? O Bahia na terceira fase não foi tão bem assim, apesar de ter dominado o Boston River no jogo inteiro, fez só 1-0, mas beleza, se classificou, fez o que precisava. O Vitória vinha atropelando todo mundo, né? Até chegar aqui, só que no meio de semana foi eliminado da Copa do Brasil na segunda fase em casa por Náutico, tá? É um clássico nordestino, ok, mas o Náutico tá na terceira divisão, o Vitória é Série A. O investimento do Vitória jogando no Barradão, meu irmão, não pode jogar do jeito que jogou contra o Náutico. Meu irmão, parecia um jogo qualquer e não era mata-mata, perdeu, tá fora e foi o que aconteceu com o Vitória. Então, essa mudança que aconteceu no meio de semana, né, do Bahia conquistando algo muito grande, que é a sua classificação para a fase de grupos da Libertadores, e o Vitória tomando um baque desse, né, o Vitória que vem invicto há muitos jogos, tomar um baque desse de ser eliminado em casa de uma Copa do Brasil, que é uma das competições mais importantes do ano, e pro Náutico, cara, isso pode mudar um pouco o que a gente pensava para essa final. O Bahia tem um time melhor, isso é indiscutível, apesar do Vitória geralmente estar levando vantagem nos clássicos, né? Nos últimos clássicos aí, foi campeão baiano, por exemplo, na última temporada em cima do Bahia. O Vitória vai decidir em casa, né? O Vitória vai decidir em casa porque teve uma melhor campanha, mas o Bahia nesse momento tá à frente do Vitória. O momento do Bahia é melhor, psicologicamente, jogando futebol também. Muito ruim o último jogo que o Vitória fez contra o Náutico. Parecia que a cabeça já estava aqui no Bavi da final, né? O Vitória decide em casa, como eu falei, mas pra mim o Bahia é o favorito a levantar essa taça, tá? Vai ser muito parelho como toda final Bavi é, mas eu dou ali 51% de vantagem pro Bahia por conta do momento, né? A classificação para Libertadores do Bahia, a eliminação do Vitória na Copa do Brasil, acaba realmente aí mudando um pouco a nossa análise desse momento da final do Campeonato Baiano. Amanhã, domingo, tá? Dia 16 de março começa essa final e só vai terminar na semana que vem, que a gente vai ver o grande campeão. Obviamente você vai ver tudo aqui no torcedorismo. Próximo campeonato é o Carioca, né? Temos o Fla-Flu na final, já tivemos o primeiro jogo no Maracanã, o Flamengo venceu por 2-1, né? As duas finais são no Maracanã, o Flamengo venceu por 2-1. E, cara, foi um jogo interessante, né? Esse jogo do Fla-Flu, não sei se você assistiu, mas o Flamengo começou um pouco melhor ali nos 10 primeiros minutos, fez um gol ali com um chutaço do Wesley, porém uma grande falha do Fábio, né? Depois o Fluminense foi melhor, né? No resto do primeiro tempo o Fluminense foi melhor, não criou tantas chances assim, apesar de ter criado algumas. Uma, por exemplo, cara a cara que o Arias perdeu, né? Acabou tendo que finalizar de esquerda, não é a perna dominante do Arias, ele isolou a bola, perdeu um gol cara a cara. E esses detalhes custaram o Fluminense ir para o intervalo perdendo, né? Quais detalhes eu tô falando? O Arias perdeu um gol feito e o Fábio falhar. Senão, ou era 0-0 ou era 1-0 Fluminense, né? O primeiro tempo foi melhor pro Fluminense, tá? Mas acabou perdendo. No segundo tempo foi um massacre tático e técnico do Flamengo, tá? Um massacre. Fez o 2-0, poderia ter feito 3, poderia ter feito 4. Eu sou tricolor, cara. Tá? Eu torço pro Fluminense, mas eu sou realista. Aqui você sabe que não tem clubismo.
o Flamengo poderia ter matado aquela final ali. Mais uma falha da zaga do Fluminense, o Ignacio, né, falhou na saída de bola 2 vezes, e aí o Flamengo fez o 2-0, o Fluminense parecia estar nas cordas. Luiz Araújo, hein, nunca ganhou nada na vida e ficou zoando o Fluminense, né, Luiz Araújo? Pelo amor, quem é Luiz? Meu irmão, eu só conheço o Luiz Araújo porque ele tomou uma caneta do Marcelo, tá? Que pelo amor de Deus, mas enfim, o Flamengo jogou muito bem, Felipe Luiz, um treinador 10 vezes melhor do que Mano Menezes, mas o Keno colocou o Fluminense de volta na final, né? O Keno fez um golzinho ali no final. A gente sabe que Fla-Flu é difícil, né? Porém, o Flamengo é favorito para levantar essa taça. Além de já estar 1-0 pro Flamengo, né? Entre aspas. Além do Flamengo já tá em vantagem. Tem a vantagem do empate nesse segundo jogo. Jogou muito melhor do que o Fluminense no segundo tempo. Se o Flamengo entrar com aquela mesma postura do segundo tempo, vai ficar difícil pro Fluminense virar esse jogo. O Fluminense precisa vencer por 2 gols de diferença para levantar a taça, ou 1-0 para levar para os pênaltis, tá? Um gol de diferença para levar para os pênaltis. Mas o Flamengo é favorito. Daria ali uns 60% pro Flamengo, 40% pro Fluminense, tá? Apesar de o Fluminense estar se dando bem contra o Flamengo em finais, né? Recentes aí. O Fluminense venceu 2 vezes, meteu um 4-1 no Flamengo, venceu em 2022, 2023, mas é sempre um clássico muito parelho e o Flamengo tá com a vantagem, tá com favoritismo aí pra vencer. Chape e Avaí, 2 times que oscilaram o campeonato inteiro, 2 times catarinenses da Série B, né? Campeonato catarinense aí na sua tela. Cara, a Chape tá crescendo, né? Nesse momento tá melhorando um pouco, o Avaí acabou não jogando tão bem contra o Santa Clara, a Chape fez um bom jogo contra o Joinville. Mas o Avaí para mim é favorito, já demonstrou no campeonato, em determinado momento, uma sequência muito boa de vitórias, se recuperou no campeonato depois de ter começado muito mal, decide em casa e para mim o Avaí aqui é favorito contra a Chapecoense. Lembrando que essa final começa hoje às 4h30 e termina ali na semana que vem, no sábado da semana que vem, dia 22. Meu irmão, esse clássico rei aqui vai pegar fogo, meu irmão. Isso aqui vai ser muito bom da gente assistir, vou ficar muito atento. Fortaleza e Ceará, Ceará e Fortaleza, começa hoje, 4h30 essa final. E cara, o Ceará tomou-lhe um susto na Copa do Brasil, tá? Tomou-lhe um sustinho ali na Copa do Brasil. Tava perdendo por 2-0 pro Confiança, jogando no Castelão. Teve que correr muito para empatar o jogo e levar nos pênaltis, ou seja, o Ceará chega desgastado para enfrentar o Fortaleza, né? Nessa primeira final hoje, enquanto o Fortaleza descansou, o Ceará precisou correr muito para não ser eliminado da Copa do Brasil, então o Fortaleza chega melhor fisicamente. Já tivemos um clássico rei nessa temporada e o Ceará levou melhor, né? Foi muito bem, jogou melhor do que o Fortaleza, venceu aquele jogo na primeira fase aí do Campeonato Estadual. O Ceará tem um jogador que está se destacando muito, que é o Fernandinho, né? O Fortaleza ainda está oscilando muito nesse momento da temporada. Me parece que o Ceará já encontrou um time ali, né? O Léo Condé já encontrou o time e o Vojvoda ainda está testando o que ele vai fazer com esse Fortaleza nessa temporada, tá? Eu vejo para hoje o Fortaleza na frente fisicamente, tá? Fisicamente eu vejo o Fortaleza na frente, isso pode fazer diferença no todo da final. Apesar, são 2 jogos, mas se o Fortaleza já abre uma vantagem hoje por questões físicas, né? Aí já acaba impactando diretamente no resultado do segundo jogo. Mas se o Vozão conseguir segurar o Lion hoje, né, ou um empate, ou até mesmo vencer, né, é possível, aí cai no colo do Ceará, tá? Pra mim o Ceará, ele é favorito levemente, mas tenha em mente isso que eu tô te falando, cara. A questão física pode ser determinante neste primeiro jogo da final, e este primeiro jogo da final pode ser determinante no resultado do campeonato, tá? Isso pode ser determinante, foi muito ruim o Ceará ter que correr atrás daquele jeito. No Campeonato Gaúcho já tá definido, né? Você gremista não briga comigo, mas você tá vendo o Grêmio jogar bola, né? O Grêmio tá jogando muito mal, perdeu em casa pro Inter, né? Pode acontecer de virar, a gente já viu coisas espetaculares em Grenal, é um clássico absurdo, sim. Mas o Inter já tá com 2-0 de vantagem e vai decidir amanhã no Beira-Rio, né? Então assim, o Inter precisa de um empate para ser campeão, uma derrota por um gol de diferença, o Inter ainda é campeão, perdendo por 2-0 ainda vai pros pênaltis e pode ser campeão. Então assim, o Grêmio vai ter que fazer um milagre, né? Eu já vi virada pro Fluminense, por exemplo, em 2023, perdeu de 2-0 o primeiro jogo da final e virou por 4-1. Mas naquele momento aqueles 2 times de Flamengo e Fluminense eram mais parelhos. E nesse momento tá um abismo técnico e tático entre Inter e Grêmio. O Inter tá jogando muito melhor que o Grêmio. O Inter deve vencer este Campeonato Gaúcho depois aí de 9 anos sem vencer o Campeonato Gaúcho, né? O Grêmio venceu os últimos, 8 campeonatos seguidos, né? Então o Inter aí deve levantar essa taça. Se não levantar, meu irmão, isso aqui vai entrar pra história como uma paçoca absurda, tá? Vai entrar, se o Grêmio conquistar, o 9º título seguido, o Inter ficar 10 anos sem vencer título e perdendo a final desse jeito que tá, meu irmão, isso aqui
é vergonha pra gente ficar falando ali por um bom tempo aqui no torcedorismo, tá? Campeonato Goiano, estamos nas semifinais ainda, né? Anápolis e Atlético Goianiense empataram no primeiro jogo e o Vila Nova venceu fora do Goiás. Cara, pra mim o campeão sai aqui, tá? Sai de Goiás e Vila Nova. Apesar do Anápolis ter feito uma boa fase de classificação, até quase venceu o Atlético Goianiense aqui nesse jogo de ida da semifinal. O Anápolis pode ter jogo na final, caso chegue à final, né, com alguém. O Atlético Goianiense tá jogando muito mal, acabou de ser eliminado da Copa do Brasil nos pênaltis pro Retrô, se eu não me engano. O Vila Nova atropelou o Rio Branco de Venda Nova na Copa do Brasil, acho que foi 6-0. Goiás não joga a Copa do Brasil, mas está tendo muita dificuldade nesse campeonato goiano, né? Precisou passar dos pênaltis aqui para eliminar o craque. O Vila Nova foi melhor nesse primeiro jogo, venceu, decide agora no Serra Dourada com torcida do Vila Nova. Provavelmente a torcida vai lotar. Você, torcedor do Vila Nova que vai nesse jogo, já sabe, né? Se for no estádio, qualquer torcedor que vai em final, se for ao estádio, filma a festa da sua torcida e posta lá no Instagram do Torcedorismo. Eu vou no Fla-Flu e vai ter stories lá no Instagram do Torcedorismo, tá? Tá aí pra você o Instagram e o link tá aqui na descrição. Pra mim, o favorito ao título é o Vila Nova, tá? Não sei nem se o Vila vai chegar na final, mas dentre esses 4 times, é o melhor time goiano do momento. O Vila Nova, desde o início, fez uma excelente fase classificatória, acabou perdendo aqui a primeira posição para Anápolis, mas o Vila é favorito a vencer o título, já tá bem na frente aqui com esse 1-0 para cima do Goiás, já venceu o Goiás em outra oportunidade nesse campeonato goiano, então é a segunda vez que vence o Goiás, vai enfrentar pela terceira, e cara, deve vencer o campeonato, acho que a última vez foi 2005, me corrija aí, 2006 ou 2005, a última vez que o Vila venceu o campeonato estadual. Pra mim é o favorito ao título, tá? Aqui no Goiano. O Campeonato Mineiro acabou já, preciso nem falar, né? O Atlético vai levantar a taça hoje às 4h30 ali, na verdade vai levantar a taça ali às 6h30 quando o jogo acabar. O Atlético não vai tomar a virada do América Mineiro, tá? Posso até virar meme depois, mas isso aqui não vai acontecer. O Atlético Mineiro já é campeão, meteu 4-0 e provavelmente vai vencer de novo o América. O Campeonato Paraense está suspenso. Se você não sabia, o Campeonato Paraense está suspenso. O TJD do Pará tá punindo um monte de time lá, tirou ponto de um monte de gente. Então o Campeonato Paraense de Remo e Paysandu, não tem nem como a gente falar aqui o que vai acontecer, sei nem se esse campeonato vai continuar. E se continuar, provavelmente Remo e Paysandu vão estar jogando a Série B e devem colocar times mistos para continuar esse campeonato estadual. Então o Campeonato Estadual Paraense 2025 já morreu, tá? Já não vai dar em nada isso aqui. O Paranaense, temos 3 times aí que estão chamando a atenção. O Atlético Paranaense, obviamente, né? É um dos favoritos. O Operário tá jogando muita coisa, tá? O Operário foi o líder na primeira fase aqui. O Operário tá jogando muita bola. Aliás, por que o Operário decide fora de casa se ele foi o líder desse... Será que levou em consideração... Deve levar em consideração a continuidade, né? Deve somar aqui os resultados das quartas de final. Por exemplo, Londrina fez 6 pontos, o Operário fez 2. O Operário foi a 24 e Londrina foi a 26. Então é por isso que o Londrina decide em casa, porque no Campeonato Paranaense continua contando a performance das quartas de final somado com a performance da primeira fase. Então, nesse momento, o Londrina tem uma campanha melhor que o Operário. Então, por isso, ele decide em casa. Mas, para mim, o Operário é favorito nessa semifinal. O Maringá eliminou o Coxa, mas o Atlético é favorito aqui nessa semifinal. Operário e Atlético devem fazer a final, né? Se tudo correr como eu estou prevendo. O Londrina vai fazer um bom jogo contra o Operário, mas ainda assim, para mim, o Operário é favorito. A final entre Atlético e Operário, o favorito seria o Atlético, né? Apesar do Operário vai fazer um bom jogo, né? Empatou com o Atlético na primeira fase do Campeonato Paranaense, inclusive, mas em 2 jogos acho que o Furacão é favorito. No Campeonato Paulista, cara, vai ser um jogaço. Começa amanhã essa final, Palmeiras pra mim é favorito, tá? O Corinthians tá oscilando muito. Na verdade, o Corinthians fez um péssimo jogo que custou a eliminação na Libertadores, né? Então o Corinthians chega muito pressionado nessa final, decide na Neoquímica Arena. O jogo de amanhã é muito importante pro Palmeiras. Se o Palmeiras quiser ser campeão, tem que sair na frente, porque decidir contra o Corinthians na Neoquímica é muito, muito, muito difícil. A gente viu isso com o Santos 2 vezes nessa temporada. Palmeiras, pra mim, é favorito ao título por ser um time mais consistente que o Corinthians. O Corinthians oscila muito dentro do jogo. Eu não tô nem falando na temporada, né? Por exemplo, aquele péssimo jogo que fez contra o Barcelona e o ótimo jogo que fez na volta, né? Que não foi o suficiente, foi só 2-0. Mas pra mim, o Palmeiras tá no momento de crescimento na temporada. Não fez um jogo bom na semifinal contra o São Paulo. Quem assistiu, foi um jogo modorrento. Golzinho de pênalti, tá? Um pênalti mandrake, não foi, na minha opinião. Mas... em 2 jogos, eu vejo o Palmeiras à frente do Corinthians. Palmeiras é favorito. Comenta aqui embaixo quem tu acha que é. Aí no Pernambucano, cara, o favorito ao título é o Sport. Já venceu o Santinho ali
por 2-0 no primeiro jogo. O Sport engrenou na temporada depois daquela decepção de ser eliminado da Copa do Brasil na primeira fase. Foi pro Ferroviário, se eu não me engano. Perdeu também um clássico pro Náutico, perdeu outro pro Santa Cruz, mas agora parece que o Sport achou o time, né? Tá encaixado, deve vencer esse campeonato ali. A final deve ser contra o Retrô, que inclusive tá na terceira fase da Copa do Brasil, o Retrô, tá? Pra mim, Sport e Retrô fazem a final e o Sport é o favorito ao título pernambucano. Comenta aqui embaixo qual o teu time e quem vai ser campeão no teu estado, tá? Bota aí favorito no estado que você quiser também. Se inscreve aqui no canal, deixa a sua curtida. Muito obrigado por ter ficado até aqui comigo. Até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu e falou.